Salve, salve, pessoal! Estamos de volta aí, então, com a segunda parte da nossa aula. Deu tempinho de você parar, tomar um cafezinho aí. Então, vamos continuar aí com a nossa aula falando sobre passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas. Lembrando que nós estamos falando do CPC 0, nós estamos falando da parte conceitual, nós estamos falando da parte de teoria da contabilidade, tá certo? Muito bem. Olha só, nós tínhamos parado aqui, nós tínhamos falado no último slide, transferência de recurso econômico, certo? Agora nós vamos falar de obrigação presente como resultado de eventos passados. O que vem a ser isso? Eu já disse a vocês, falei no início dos slides e vou repetir, que assim, pessoal, não tem obrigação passivo futuro nem ativo futuro. Veja, o que acontece é que você tem pagamentos, desembolsos e recebimentos no futuro, mas o ativo e o passivo, e nesse caso especificamente passivo, ele é presente, ou seja, neste momento ele existe. Eu não tenho uma obrigação lá no futuro, a obrigação ou eu tenho agora ou eu não tenho. Certo? Eu não vou ficar devendo no futuro. Eu só tenho o registro contábil, o reconhecimento, quando esta obrigação for presente, tá? Então, vamos lá. O terceiro critério para um passivo é que a obrigação seja uma obrigação presente, que exista como resultado de eventos passados. Bom, o que ele quer dizer com isso? Primeiro, quando ele está falando para você que é uma obrigação presente, ele está dizendo o seguinte, que no momento do fechamento da sua demonstração, aquela obrigação existe. Não é uma obrigação que vai acontecer no futuro, entendeu? Muito bem. Você está fechando o seu balanço e ali no seu balanço você tem então essa obrigação. Ela existe, você assumiu, você vai desembolsar no futuro, você vai transferir recursos no futuro, mas a obrigação existe naquele momento. Se nós tivéssemos em sala de aula presente, né, ou seja, lá ao vivo, com uma sala presencial, eu iria fazer a chamada e ao fazer a chamada vocês iriam responder presente, não é assim? Muito bem, é o mesmo conceito. Você responde presente porque naquele momento você está ali, certo? Naquele momento do fechamento do balanço, aquela obrigação está lá, ela existe, ela é efetiva. Lembre-se desse conceito, é uma obrigação efetiva, tá certo, pessoal? Muito bem. Aí nós temos o seguinte, então a obrigação presente existe como resultado de eventos passados, somente se, primeiro, a entidade já tiver obtido benefício econômico ou tomado uma ação. Bom, primeiro, se ela já tiver recebido esse benefício econômico, lembre-se que eu disse a vocês que funciona assim. Vou voltar naquele exemplo do funcionário, tá? Que eu falei agora há pouco, antes do intervalo. Eu falei o seguinte: você tem um funcionário, ele prestou serviços para você, e você não tem mais como fazer. Você vai ter que pagar esse funcionário, você vai ter que efetivamente desembolsar recursos para pagar esse funcionário. Consequentemente, você cai nesse item aqui, a entidade já tiver obtido os benefícios. Por quê? Porque a obrigação ela existe por conta de algo que já aconteceu no passado, por conta de você ter uma obrigação pela prestação de um serviço de um funcionário que já ocorreu. A obrigação de pagar esse funcionário, ela existe presentemente, existe naquele momento porque o funcionário, o empregado já prestou o serviço para você, percebeu? Aí você cai exatamente aqui, a entidade já tiver recebido, obtido, né, se beneficiado desse benefício econômico, que no caso foi a mão de obra desse funcionário. O item B, ele fala assim: como consequência, a entidade terá ou poderá ter que transferir um recurso econômico que de outro modo não teria que transferir. Ou seja, voltando ao exemplo, então, se a obrigação ela é presente, proveniente de operação passada, porque eu recebi o serviço do funcionário, ele prestou esse serviço, então eu fui beneficiado por esse serviço. Agora, eu não tenho mais como fazer se não pagar essa obrigação, certo? Então, a gente tem lá a obrigação presente, certo? Que existe como resultado de um evento passado, como resultado de um evento que já ocorreu. Aí ele tem lá, os benefícios
econômicos obtidos podem incluir, por exemplo, produtos e serviços, ou seja, é justamente o que eu estou falando a vocês. Então, neste caso, qual é o benefício que eu obtive? O benefício que eu obtive foi a prestação de serviço de um funcionário. Mas pode ser mercadoria, eu posso ter comprado mercadoria, eu posso ter comprado máquinas, equipamentos, eu posso ter comprado equipamentos de informática, enfim, eu posso ter consumido itens que são despesas, eu posso ter consumido material de papelaria, posso ter consumido material de limpeza, enfim. Vejam que sempre quando a gente faz essa aquisição, eu estou sendo beneficiado por esses ativos, eu estou recebendo esses benefícios. Consequentemente, ao receber esses benefícios, eu crio a obrigação, porque ele é proveniente de uma operação passada, certo? Aí ele continua, a ação tomada pode incluir, por exemplo, operar dentro de determinado negócio ou operar em determinado mercado, tá? Bom, aqui ele está dizendo assim, então a ação tomada pode incluir, por exemplo, operar em determinado negócio ou operar em determinado mercado. Se forem obtidos benefícios econômicos ou a ação for tomada ao longo do tempo, a obrigação presente resultante pode acumular-se ao longo do tempo. Ou seja, pessoal, quando ele usa essa expressão ação tomada, ele está falando o seguinte, olha, eu tomei uma determinada atividade. Por exemplo, vocês estão assistindo esse vídeo, eu estou gravando ele aqui de casa, certo? Eu poderia estar gravando em outro local qualquer, mas por conta, digamos assim, do coronavírus, por conta dessa pandemia, eu transferi o meu escritório aqui para casa, para não ter que sair, embora eu trabalho bem pertinho, tal, mas para não ter que circular, porque a gente tem o bebê, né? Então a gente transferiu tudo aqui para casa. Muito bem. Vejam que ao fazer isso, e muita gente fez essa transferência, eu criei obrigações, pessoal, ou seja, eu tomei uma decisão, eu tomei uma ação, e esse tipo de ação, porque veja, no caso eu estou basicamente com a mesma atividade, estou com os mesmos processos, mas imagine uma empresa que resolve mudar, certo? Então tem muitas empresas aí que por conta dessa pandemia está mudando totalmente a sua forma de atuar. Por quê? Porque ela precisa efetivamente ter novos procedimentos, ela precisa ter uma nova infraestrutura, ela precisa contratar novos serviços para desenvolver, por exemplo, site, compras, vendas aí via internet, tudo isso. Consequentemente, pessoal, isso cria, né, esta obrigação que ele fala aqui, essa ação que a empresa toma, que pode fazer com que ela opere em determinado negócio ou em determinado mercado. Pode ser que ela mude, pode ser que ela inicie, tá certo? Isso pode efetivamente gerar, então, uma obrigação aí para ela. Por quê? Ela tomou uma ação agora e isso vai gerar uma obrigação para ela. Se forem obtidos benefícios econômicos ou a ação for tomada ao longo do tempo, a obrigação presente pode acumular-se ao longo desse tempo. Veja, então eu estou tomando aí uma determinada decisão, uma determinada ação, e essa ação ela está fazendo com que eu gere ao longo do tempo obrigações, certo? E essa obrigação, então, eu vou ter que ir reconhecendo à medida em que essa obrigação vai sendo devida, correto? É o que diz aqui nesse item. Se for obtidos benefícios econômicos e essa ação for tomada ao longo do tempo, ou seja, né, pensando no futuro, você vai tomando aos poucos, você vai mudar o seu negócio, enfim, você vai mudar a sua atividade, você vai mudar de mercado, certo? Então, aí nesse caso, você pode ter uma obrigação presente que pode se acumular ao longo do futuro, ou seja, você tem uma obrigação agora que vai aumentando mês a mês, correto? Este é o conceito que ele está tratando aí. Aí ele vem lá, então, se nova legislação é promulgada, bom, por que ele entra então nessa questão aí de legislação? Isso é fácil, pessoal, ele está falando de legislação pelo seguinte, porque quando o governo emite uma nova legislação, essa nova legislação pode fazer com que você efetivamente tenha uma nova obrigação, e essa nova obrigação pode vir pelo pagamento de novos impostos, novas obrigações acessórias, contratação de outros serviços, ou seja, você pode ter aí uma série de novas obrigações provenientes de uma legislação nova, de um procedimento novo. Então vamos lá, Se a legislação promulgada surge
ou se a partir dessa lei, né, a partir de uma decisão do governo, surge uma obrigação presente, somente quando, como consequência da obtenção de benefícios econômicos ou tomada de ação a qual essa legislação se aplica, a entidade tiver ou puder que transferir um recurso econômico que de outro modo não teria que transferir. Tá certo? Então veja só, eu só tenho uma obrigação presente quando eu tenho a promulgação de uma lei, ou ainda que, e aí no último item ele fala, vou ler aqui de novo, a promulgação da legislação não é em si suficiente para atribuir à entidade uma obrigação presente, ou seja, o governo emitiu uma nova lei, soltou uma nova lei, o Congresso aprovou, e aí eu sou obrigado a pagar determinado tributo. Agora, beleza, ótimo, fechou, tamo junto, só que tem um detalhe, pessoal. Eu só vou pagar esse tributo se eu tiver fato gerador. Então, a promulgação da lei em si não quer dizer que eu seja obrigado a pagar alguma coisa. Eu só vou pagar alguma coisa a partir do momento em que o fato gerador, ou seja, aquilo que gera a obrigação, me faça efetivamente ter que desembolsar algum recurso, certo? Então, uma nova legislação pode gerar uma obrigação presente. Ela é presente porque ela tem que estar promulgada no momento do fechamento do seu balanço, e ali pode então ter ou não uma obrigação, tá certo? Bom, eu falo aqui, de modo similar, a prática usual, política publicada ou declaração específica da entidade resulta na obrigação presente somente quando, como consequência da obtenção de benefícios econômicos ou a tomada de ação a qual essa prática, política ou declaração se aplica, a entidade tiver ou puder que ter que transferir um recurso econômico que de outro modo não teria que transferir. Esse aqui cabe direitinho aquele conceito que a gente estava falando, pessoal, daquela petrolífera. Imagina a petrolífera trabalhando, ela polui o meio ambiente, só que não tem uma legislação específica para que faça ou que exija que ela conclua ou tenha que repor, refazer o meio ambiente. Só que ela, por política, ela usa esse procedimento, ela divulga esse procedimento, consequentemente ela precisa efetivamente então criar essa obrigação, certo? Senão, ela só vai fazer essa obrigação por força de lei, correto, pessoal? Muito bem. Então, a obrigação presente pode existir mesmo se a transferência de recurso econômico não puder ser executada até algum momento no futuro. Por exemplo, o passivo contratual de pagar o valor à vista, onde existir atualmente, mesmo se o contrato não exige o pagamento até uma data futura. De modo similar, a obrigação contratual para a entidade realizar um trabalho em data futura pode existir atualmente, mesmo se a contraparte não puder exigir que a entidade realize o trabalho até essa data futura. Certo, Paulo? Então, a obrigação pode existir mesmo se a transferência não puder ser executada. Ou seja, eu posso ter uma obrigação presente, ainda que ela seja exigível só no futuro. Mas tem que lembrar que a obrigação, ela existe agora, ela é presente. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que você alugou uma sala, alugou a sua empresa, alugou o seu escritório, e o escritório ele está impecável, está todo bonito, pintado, não tem nenhum furo na parede, não tem nenhuma sujeira, não tem nada, está limpo, está totalmente reformado. Muito bem, quando você assina o contrato de aluguel, de locação, lá tem uma cláusula, né? Supondo que tem essa cláusula, que na maioria tem, ele vai falar assim, olha, quando você sair daqui desse imóvel, daqui 1 ano, daqui 2 anos, 3 anos, você vai ter que restaurar esse imóvel, você vai ter que deixar ele na mesma condição que você pegou, correto? No mesmo formato, na mesma cor, com o mesmo tipo de tinta, enfim, tudo isso. Vejam que o proprietário do imóvel, no momento da assinatura do contrato, ele não pode exigir que você faça isso. Ele pode exigir a partir do momento em que o contrato finalizar lá no futuro. Mas enquanto isso não ocorrer, ele ainda não tem essa obrigatoriedade. Ou seja, essa obrigatoriedade não, ele não tem ainda essa condição de fazer essa exigência. A gente cai aqui, ó. A obrigação pode existir mesmo se a transferência do recurso não puder ser executada até algum momento no futuro. Quando que isso vai ser feito? Quando que isso pode ser executado?
Bom, esta obra só vai poder ser executada quando efetivamente eu sair do imóvel, certo? Quando eu entregar o imóvel, quando cancelar ou encerrar o meu contrato. Antes disso, eu não tenho essa possibilidade. Então aqui ele te dá o valor que pode ser pago à vista e a obrigação de realizar um trabalho só em data futura. Bom, a entidade ainda não tem a obrigação presente de transferir um recurso econômico se ainda não tiver obtido os benefícios ou tomado uma ação que exija ou possa exigir que a entidade transfira um recurso que de outro modo ainda não teria que transferir. Muito bem, esse ponto aqui é bem interessante e eu sempre chamo a atenção, principalmente quando eu estou explicando inicialmente, quando se faz os lançamentos contábeis referente a juros sobre empréstimo, por exemplo. Então, imagina a seguinte situação: eu fiz um empréstimo de R$1.000 e nesses R$1.000 eu vou pagar juros de R$500. R$200, vamos supor, eu vou pagar aí 20% de juros, R$200 por um tempo X. Bom, no momento da obtenção do empréstimo, qual o valor que deve constar no meu passivo? 1.000 ou 1.200? O que você acha? Hein? Vamos lá. Se você falou 1.200, você errou. Agora, se você falou 1.000, você acertou. Tá certo? Por quê? Porque, vejam, no momento da aquisição do empréstimo, no momento em que eu recebi esse recurso, eu não devo ainda os juros. Os juros eu vou dever ao longo do tempo, então é por competência. À medida em que o tempo passa, eu vou dever um X avos desse empréstimo, de juros referente a esse empréstimo. Então, naquele momento inicial, eu não devo ainda. Então, consequentemente, eu não devo fazer o registro. E aí a gente cai nesse primeiro item aqui, ó. A entidade ainda não tem obrigação presente de transferir um recurso econômico se ainda não tiver obtido benefício econômico. Porque o benefício, pessoal, se eu pego no dia e pago no mesmo dia, qual benefício eu tive? Absolutamente nenhum. Então, se eu pego o empréstimo hoje, eu vou ter que pagar esse empréstimo dali um tempo. Então, à medida em que o tempo vai passando, é que o meu benefício vai se concretizando, consequentemente, eu vou tendo a minha obrigação de pagar juros. Fala aqui, ó. Ou tomados uma ação que exija ou possa exigir que a entidade transfira um recurso econômico que de outro modo não teria que transferir. Veja o exemplo aqui no item do meio do slide. Por exemplo, se a entidade celebrou um contrato para pagar ao empregado um salário em troca de serviços do empregado, então a entidade não tem obrigação presente até que tenha recebido os serviços. Antes disso, nós temos o chamado contrato executório, ó. Né? A entidade tem combinado o direito e a obrigação de trocar o salário futuro, né, do funcionário, mas isso só no futuro. Eu só posso ter esse pagamento, essa obrigação, à medida em que isso ocorrer, à medida em que isso eu usufruir desse benefício. Antes, eu não tenho essa condição, não tenho essa capacidade, eu não posso exigir isso do meu funcionário, consequentemente eu não posso registrar ou reconhecer uma obrigação. Por quê? Porque eu ainda não obtive o benefício. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Então esses aqui são os conceitos básicos. Agora vocês viram aqui, a gente vai entrar no conceito de PL. PL, receita e despesa, eles são relativamente mais simples, são um pouquinho mais fáceis, né? A gente já está caminhando basicamente para o final aí. Mas assim, então passivo, você tem que lembrar que é uma obrigação presente, que ela é proveniente de operação passada, de evento passado, e que você vai ter que ter, digamos, a probabilidade de transferir recursos econômicos. Bom, quando a gente entra no patrimônio líquido, vejam, aqui o conceito dele é um pouco diferente, pessoal. A gente tem o seguinte, olha. Patrimônio líquido é a participação residual nos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos. É muito, mas muito comum você ouvir pessoas dizendo assim: passivo é a obrigação de terceiros e patrimônio líquido é a obrigação dos sócios com a entidade. Não, pessoal, não é este o conceito. Vejam, patrimônio líquido é a participação residual nos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos. Então aqui uma coisa bem importante é a gente entender o seguinte: primeiro, todas as outras normas, quando vocês forem se aprofundando nas normas, nos CPCs, vocês vão reparar que
ele não usa normalmente o termo, as normas não usam normalmente o termo patrimônio líquido. Ela sempre fala assim, então, você participa do PL de outra empresa, quando você compra ações dela. Não, ele normalmente não usa essa expressão. Ele fala assim, normalmente, você adquiriu ativos líquidos dessa empresa, essa é a expressão. Então, sempre que você nas normas ver esse conceito, lembre-se, nós estamos falando de patrimônio líquido, tá certo? Muito bem, olha só. Então, dentro do conceito, é a participação residual nos ativos da entidade após a dedução dos seus passivos. Por que residual? Porque quando você tem os seus ativos, o que sobra para você é aquilo que você tem de bens e direitos, mas depois de pagar os seus passivos, ou seja, aquilo que é o resíduo, aquilo que sobrou do pagamento desses passivos, tá certo? Olha o que ele diz, direitos sobre o patrimônio líquido são direitos sobre a participação residual nos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos. Então, o que ele está falando aqui? É justamente o exemplo que eu dei agora há pouquinho. Ou seja, quando você tem o direito de determinados ativos, o direito de PL, na verdade você tem o direito de ativos, o direito residual nesses ativos. Porque o patrimônio líquido é o que sobra entre o que você tem de bens e direitos e o que você tem de obrigação, né? Então, direitos sobre patrimônio líquido são direitos sobre a participação residual nos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos, todas as suas obrigações. Em outras palavras, são reivindicações. Lembre-se desse termo reivindicações, foi falado lá atrás, nas aulas, lá no início, porque a gente falava de reivindicação, quando pessoas podem reivindicar recursos da empresa, tá? São reivindicações contra a entidade que não atendem à definição de passivo, tá certo? Então são reivindicações de terceiros, esses terceiros são sócios, mas que não atendem a reivindicação, não atendem o conceito de passivo. Por quê? Vejam aqui, quando a gente fala essa reivindicação, ele fala, essas reivindicações podem ser estabelecidas por contrato, legislação ou meios similares e incluem na medida em que não atende à definição do passivo ações de diversos tipos de entidade emitidas pelas entidades e algumas obrigações da entidade de emitir outro direito sobre o patrimônio líquido. Ou seja, você tem efetivamente o direito de exigir alguma coisa, mas não diretamente o patrimônio líquido. Você pode ter o direito de receber dividendos, você pode ter o direito de receber juros sobre o capital próprio, mas não o patrimônio líquido como um todo, certo? O seu próprio patrimônio líquido, porque no momento em que você exigir ou querer receber esse patrimônio líquido, aí sim ele sai do patrimônio líquido e passa lá para o passivo circulante, porque aí ele passa a ser um passivo exigível, certo? Bom, diferentes classes de direitos sobre o patrimônio líquido, tais como ações ordinárias, ações preferenciais, podem conferir a seus titulares diferentes direitos. Por exemplo, direito de receber a totalidade ou parte dos seguintes itens do patrimônio líquido. Então, quando você tem ações de uma empresa, o que você tem? Você tem direito de receber alguma coisa, certo? Esses direitos incluem, quando a gente for olhar aqui, o item A, dividendos. Se a entidade decide pagar dividendos aos titulares, pode ser que ela queira pagar proventos pelo cumprimento dos direitos sobre o PL, seja integralmente na liquidação ou parcialmente em outras ocasiões, e outros direitos sobre o patrimônio líquido, tá? Mas vejam que nós não estamos falando do capital investido propriamente dito, porque ao fazer isso, ao exigir esse recurso, você estaria transformando então esse patrimônio líquido em passivo, e aí ele efetivamente passa a ter a característica de dívida, de obrigação, mas enquanto ele está no PL, você não tem essa característica. Por quê? Porque não é provável que você vai pegar esse recurso, pessoal, não é provável. Há uma possibilidade e na maioria dos casos é remoto, porque você abriu a empresa, você colocou recursos, mas a possibilidade de você querer esse dinheiro de volta é remoto, só vai acontecer se você quiser fechar a empresa. Correto? Bom, basicamente, gente, essa é a diferença entre entre passivo e patrimônio líquido. Ele está na forma que você tem na obrigação.
Patrimônio líquido, né? O patrimônio líquido, ele faz o quê? Patrimônio líquido, ele não tem efetivamente a característica de obrigação, lembre-se disso. Por quê? Porque você não vai querer pegar o seu dinheiro de volta até que a empresa feche, gere dividendos ou pague recursos de outra forma. Por outro lado, se você exigir esses recursos, lembre-se, você está falando de patrimônio, ou seja, você está falando de passivo. Você tem que tirar do patrimônio líquido e mandar esse recurso lá para o passivo, tá certo? E aí, efetivamente, ele passa a ter a característica de obrigação. Muito bem, pessoal. Caminhando aqui, ó, a gente entra então no conceito de receitas e despesas, que basicamente as receitas e despesas, por que elas são importantes? Elas estão nesse módulo aqui, nesse capítulo. Porque todo o nosso ativo e passivo, como nós falamos, tanto ativo quanto passivo está no capítulo 4 do CPC. Nós estamos falando de bens, direitos e obrigações, e eles variam, eles alteram, eles aumentam e diminuem a cada tipo de operação. E essas operações, essas variações, elas são registradas, pessoal, a partir das variações que nós reconhecemos como receitas ou despesas. Esse é o procedimento correto, certo? Então vamos ver o que é uma receita. Olha só. Então, receitas são aumentos nos ativos ou reduções nos passivos, que resultam em aumentos no patrimônio líquido, exceto aqueles referentes a contribuições de detentores de direitos sobre o PL. Então veja, sempre que você aumentou seu ativo, reduziu seu passivo, isso ocorre porque você teve uma receita. Por exemplo, fiz uma venda, creditei receita, debitei ativo, ou seja, houve um aumento no meu ativo. Então eu tenho uma determinada dívida, certo? E essa dívida ela deixou de existir. Então eu diminuo o meu passivo e reconheço uma receita. Percebe? Reconheço um ganho. Então, vejam que sempre a receita, ela aumenta o seu ativo ou diminui o seu passivo. A despesa, pessoal, vejam que no finalzinho aqui, ó, ele tem uma vírgula, ele fala, exceto aqueles referentes a contribuições de detentores de direitos sobre patrimônio líquido. Eu vou falar sobre isso, ó. Nós vamos falar aqui agora o conceito de despesa. Vejam que despesa é exatamente o oposto. Despesas são reduções nos ativos ou aumento nos passivos que resultam em reduções no patrimônio líquido, exceto aqueles referentes a contribuições de detentores de direitos sobre o patrimônio líquido. Então, quando você tem a situação de aumentar o seu passivo, diminuir o seu ativo, então você tem ali uma despesa. Porque esse aumento e essas diminuições, eles vão fazer o seu patrimônio aumentar ou diminuir. Mas nos dois casos, eles trazem aqui no finalzinho, depois da vírgula, aqueles exceto referente a contribuições de detentores dos direitos sobre o patrimônio líquido. Muito bem. Eu posso aumentar, o que ele quer dizer com isso? Eu posso diminuir o meu PL, meu patrimônio líquido, e essa diminuição, ela é porque eu estou distribuindo dividendos. Ela é porque eu estou reduzindo o meu capital social. Consequentemente, isso não representa uma despesa. Por outro lado, eu posso aumentar o meu capital, eu posso efetivamente criar alguma reserva de capital que não transita pelo resultado, e aí eu tenho um aumento no meu patrimônio líquido, mas que não é receita ou despesas, tá certo? Bom, decorre dessas definições de receita e despesa que contribuições de detentores de direitos sobre o PL são acionistas, né? Os sócios, os cotistas, não são receitas, e distribuições a detentores de direitos sobre o patrimônio líquido não são despesas, ou seja, os aumentos de capitais e as distribuições de lucro, tá? Receitas e despesas são elementos das demonstrações que se referem ao desempenho financeiro da entidade. Então, as receitas e despesas, elas estão ligadas à variação do patrimônio, mas que vão mostrar o desempenho. Se essa empresa está indo bem, se ela está investindo seus recursos de forma adequada ou não, e não necessariamente a aumento ou retirada de capital, certo? Os usuários das demonstrações precisam de informações tanto sobre a posição financeira da entidade como de seu desempenho financeiro.
certo? Então nós estamos falando aqui, pessoal, de informações sobre a posição financeira, como o seu desempenho. A gente vai ver o desempenho financeiro, se ela tem caixa, se ela não tem caixa, e o resultado econômico, o desempenho na DRE, porque as receitas e despesas, em algum momento, ainda que demore, elas se transformam em caixa. Então, por isso, a gente tem a questão do desempenho econômico e financeiro. Assim, embora receitas e despesas sejam definidas em termos de mudanças em ativos e passivos, informações sobre receitas e despesas são tão importantes como informações sobre ativos e passivos. Em outras palavras, eu disse a vocês agora, os ativos e passivos, eles variam, e essa variação faz com que a gente tenha efetivamente uma alteração, e essas alterações são reconhecidas lá no nosso resultado do exercício. Muito bem, essas alterações nesses resultados vejam, eles são muito importantes, e não somente alterações que ocorrem no ativo e passivo. Por quê? Eu preciso saber as alterações que ocorreram no ativo e passivo, mas preciso saber o reflexo disso no desempenho da minha empresa. É isso que ele está dizendo aqui nesses slides. Transações diferentes e outros eventos geram receitas e despesas com diferentes características. Certo? Então a gente tem despesa, nós temos custos, tem despesa administrativa, despesa de venda, financeira. Cada uma dessas despesas gera efetivamente um efeito, né? Ele tem um impacto específico nas demonstrações contábeis. E aí a gente precisa, em termos de, digamos, de disclosure, em termos de demonstração, de apresentação, divulgação das demonstrações, divulgar esses números de forma adequada na DRE. Então, fornecer informações separadamente sobre receitas e despesas com diferentes características pode ajudar os usuários das demonstrações a compreenderem o desempenho financeiro da entidade. É como se eu estivesse fazendo, por exemplo, o EBITDA da empresa. Estou calculando, eu preciso saber aquilo que é operacional, aquilo que não é, preciso saber o impacto da depreciação. Então, todos esses itens, pessoal, eles efetivamente fazem diferença no processo de tomada de decisão, tá? Muito bem, pessoal, aqui a gente tem, vou deixar aqui os meus slides. Viram que esse pedacinho aqui, ele é bem curtinho, tô falando aí com vocês, mas vocês têm aqui então as dúvidas, se vocês quiserem. Eu deixei esse e-mail específico, direcionado para que vocês possam tirar dúvidas. Vocês sabem que eu tenho outros e-mails, mas esse aqui está direcionado para dúvidas, questionamentos e procedimentos que a gente pode utilizar aí, que vocês podem utilizar, é um canal aí para a gente poder conversar e responder dúvidas, não só sobre esses slides, mas inclusive sobre o material das aulas anteriores, tá, pessoal? Então vocês podem me escrever aí se tiverem dúvidas, e enfim, nós vamos finalizando essa aula por aqui. Vejam aí mais uma vez o slide, né? O meu e-mail, olha lá, profmauricio@pocopets.com.br. Agradeço, pessoal, e na próxima aula estaremos aqui então falando com vocês diretamente do nosso estúdio aqui. Grande abraço a todos, até mais!